A comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular. Essa é a nossa série do mês, né? Ou mais do que um mês, porque Esther tem 10 capítulos e nós estamos estudando aí capítulo por capítulo. Alguns domingos nós estudamos um pouquinho mais, um pouquinho menos. E vamos ver se nessa noite eu consigo matar com vocês o capítulo de número 3 do livro de Esther. Então, se você já está com a sua Bíblia aí, você pode abri-la no capítulo 3, mas como você sabe, né, eu, antes de ler o texto bíblico, diferente de muitos pastores por aí, eu faço uma pequena introdução. Segundo alguns críticos aqui eu faço uma introdução um tanto quanto não pequena, né? Mas não se turbe o vosso coração, a gente vai chegar no que interessa, que é o texto bíblico, né? Mas dessa vez eu juro para vocês que eu tenho um slide e vou tentar matar ele o mais rápido possível como parte dessa introdução, porque uma das coisas que quando nós estudamos, né, o ciclo da cultura secular, né, como a cultura secular muitas vezes se manifesta, ela se manifesta dessa forma: mentira, violência, malícia e corrupção. Mentira, violência, malícia e corrupção. Esse é o trâmite, o esquema da nossa cultura secular. A gente vê isso sendo desvendado, desmembrado nas notícias do jornal da nossa cidade, no noticiário nacional, né? Nós vemos malícia, nós vemos violência, nós vemos corrupção e nós vemos, em Brasília, principalmente, muita, mas muita mentira mesmo. Então perceba que isso é algo que está inerente dentro da nossa cultura secular. Não tem como fugir. Não tem como fugir porque a nossa cultura, né, ela advém da queda, ela está contaminada pela queda. Apesar de nós, como reformados, crermos no mandato cultural, ou seja, nós cremos que um Deus bondoso nos dá coisas boas neste mundo, nós também, ao mesmo tempo, reconhecemos e conseguimos discernir a pecaminosidade da nossa cultura. Então, quando nós olhamos para essas esferas, nós percebemos a pecaminosidade da nossa cultura. Então, no centro disso está ali o cristão, aquele que carrega a cruz de Cristo como parte do seu discipulado. E perceba, você vai sofrer 2 tipos de força, né? A força que a cultura vai exercer sobre você, tentando te influenciar nessas esferas, e a força que você vai tentar fazer contra essa cultura. Contra essa cultura, porque afinal de contas, eu e você somos chamados a transformar o ambiente em qual nós estamos vivendo. Nós somos chamados a isso, tanto que Jesus vai dizer que nós somos um povo de contrastes, né? Nós somos o povo que traz contraste a este mundo. Quando no Sermão do Monte ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? E quando nós ouvimos essa voz de Jesus, esse ensinamento de Jesus, nós percebemos que nós somos convidados a esse contraste, a medir forças, a ser uma contracultura dentro dessa cultura que muitas vezes nos oprime. Então, mas a pergunta que eu gostaria de levantar com vocês, para a gente olhar para o capítulo 3 de Esther, é: como quebrar o ciclo da cultura secular? Como a gente quebra essa roda que muitas vezes nos esmaga? Não sei se você, mas muitas vezes eu me sinto esmagado por essa roda. Eu me sinto esmagado por essas tensões que a nossa cultura cria diante da nossa vivência da fé. A questão principal, como nós estudamos hoje pela manhã, no encontro da manhã, é que nós não devemos cair numa espiral do silêncio. Nós precisamos testemunhar. Então, nós precisamos, de alguma forma, quebrar essa roda, né, da cultura. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí ou acompanhar na projeção a leitura do capítulo 3 do livro de Esther. Para você que me critica, 3 minutos e 46 de introdução do sermão. Olha só.
né? Bom, eu tenho mais tempo agora, né? Tá bom, Juca? Eu tenho mais tempo agora para continuar. Veja só comigo o que diz o texto de Esther, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, que na sua Bíblia deve estar, como que é mesmo, na revista atualizada? Mordecai, tá? Então o Mardoqueu aqui e o Mordecai são a mesma pessoa, tá bom? É simplesmente traduções ou formas, transliterações diferentes do mesmo nome. Porém, não se Nossa, agora eu conjuguei os dois nomes juntos aqui. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Olha só que interessante, né? Só um pequeno parênteses aqui. Os amigos, não tão amigos, né, foram contar aí para o Amã o que o Mardoqueu não estava fazendo. Porque talvez até este momento Mardoqueu estava passando desapercebido, né, diante da situação aqui. Bom, versículo 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isso é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então, Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem à lei do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata da tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel, selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amadate, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão.
E aqui a gente termina o capítulo 3. Deixa eu só lembrar a vocês algumas coisas muito importantes que quando nós estamos estudando um livro, nós precisamos nos situar. Primeiro, o livro de Esther relata a história dos judeus não praticantes que foram assimilados pela cultura persa. Sim, né? Essa aqui é uma história dentro da história. Enquanto Esdras e Neemias, né, contam a história dos judeus que se dispuseram a voltar a Jerusalém, a Esther conta a história dos judeus que preferiram ficar aqui diante do rei persa, na cidade de Suzã e nas outras províncias do Império Persa. E isso é muito claro, porque esses judeus já tinham sido assimilados pela cultura. O Império Persa, eles tinham uma liberdade de culto, eles não eram... o Império Persa não obrigava eles a algum tipo de adoração, assim como os babilônicos faziam. Isso você vai lembrar muito bem, né, no livro de Daniel, por exemplo, que muitas vezes existe esse confronto, né, da adoração. Aqui no Império Persa, não. Cada um adora o seu Deus, o importante é você pagar os seus impostos direitinho. No século V a.C., né, o Império Persa era vasto e era o grande potência militar e econômica deste período histórico. O capítulo 3 começa o desenrolar da história de Deus no controle de todos os acontecimentos. A partir deste momento, do capítulo 3, o capítulo 3, ele é como se fosse um divisor de águas dentro do livro de Esther. A partir desse momento, nós não vamos, como vocês sabem, ouvir o nome de Deus, porque isso não aparece, mas vai ficar mais evidente, mais latente a ação de Deus em favor do seu povo. Em favor do seu povo. Bom, diante disso, eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre aquilo que nós começamos a conversar nessa noite, sobre aquele ciclo, né, da nossa cultura secular. E o primeiro ponto é: desista da cultura do ódio e da retribuição. Eu não sei se você percebeu, né, ou se você já experimentou isso dentro da sua vida, mas apesar da nossa cultura secular, pós-moderna, ser tida como uma cultura, né, onde existe tolerância, muitas vezes o que nós vemos, presenciamos e sentimos é um ódio e uma retribuição voraz sobre as nossas vidas. Existe muito pouco perdão na nossa cultura, mas existe muito cancelamento. Existe muita fala de acolhimento, né? Mas existe de fato pouco acolhimento. Agora perceba como isso não era diferente na cultura persa do V século. Olha só o que conta o primeiro versículo sobre isso. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe a posição mais elevada de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém não se curvava, nem se prostrava diante dele. Daí você que está acompanhando a série, você vai dizer assim: aí, finalmente alguém está sendo resistência à cultura secular. A pergunta é: será mesmo que ele está sendo resistente à cultura secular? Será mesmo? Será que Mardoqueu não se prostrou? Ou por que Mardoqueu não fez isso? Por quê? Por que Mardoqueu não se prostrou? Sabe dizer o porquê? Bom, eu vou afirmar para você uma coisa. Eu sei que muitas vezes alguns pastores já pregaram sobre isso e disseram: olha, Mordecai, né, não se prostrou porque não ia adorar o rei, não ia adorar o Amã como um deus. Mas veja só uma coisa, né, que muitas vezes nos escapa. A pergunta é: quem é Mardoqueu? Quem é Mardoqueu? Esther, capítulo 2, diz uma coisa para a gente no verso 5. Este tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu,
da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Sinei e bisneto de Quis. Sabe o que isso significa? Se você tem uma leitura e uma boa memória bíblica, você vai lembrar que Mardoqueu, ele é descendente direto da genealogia da família do rei Saul. Mardoqueu, então, pertence à genealogia da primeira família real do povo de Israel. Olha só, ele era alguém de nobre linhagem. De nobre linhagem. Daí, a gente vai falar assim, mas quem é Amã? Porque existe um conflito. O conflito é entre Mardoqueu e Amã. Não é? Entre Mardoqueu e Amã. Então, quem é Amã? Esther capítulo 3. Verso 1. Filho de Amedate, descendente de Agag. Perceba uma coisa. Onde essas histórias se cruzam? Em algum momento bíblico, eu vou dizer para vocês, essas histórias se cruzam. E vai ficar claro que Mardoqueu, ele não se prostra a Amã, não porque ele estava mais temente a Deus, porque algo aconteceu no coração dele e ele se arrependeu das suas atitudes até este momento, e finalmente ele tem um brado, né, de contraste como aquele que não serve o império. Mardoqueu não vai fazer isso. Mardoqueu vai fazer o quê? A cultura do ódio e da retribuição. Veja só o porquê eu digo isso. Primeiro, quando os israelitas saíram do Egito, os amalequitas os atacaram no deserto, pelo que Deus amaldiçoou e os condenou à extinção. Você pode ler essa história em Êxodo, capítulo 17, versos de 8 a 16. Então, perceba uma coisa. Quando os israelitas estavam saindo do Egito, os amalequitas, eles fizeram o quê? Uma emboscada. E daí, no meio dessa emboscada, Deus livra o seu povo, como sempre Deus faz, Deus livra o seu povo e diz o seguinte: por causa disso, dessa emboscada que houve, a partir de agora, vai haver uma desavença meio que eterna entre os amalequitas e os judeus. E existia uma sentença sobre os amalequitas. Eles seriam exterminados da terra. A pergunta é quem deveria executar essa sentença? E daí você chega à família de Saul. Olha só, no tempo do rei Saul, Deus enviou Israel para cumprir a sentença sobre Ameleque, destruindo homens e animais. 1 Samuel capítulo 15. Está lá no texto. Porém, Saul não cumpriu os termos da guerra santa com Deus havia lhe mandado fazer. Em vez disso, ele poupou o melhor dos animais e o próprio rei Agag. Amã é descendente de quem? De Agag. O melhor e o melhor do povo. Agora pergunta uma coisa. O que acontece com Saul por não cumprir aquilo que Deus pediu para ele fazer? Ele perde o reinado. Então pensa só, Saul, ungido de Deus, escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Israel. E como rei de Israel, Saul precisa empreender algumas guerras, algumas conquistas, dissipar alguns inimigos de Israel. Então, diante disso, ele tinha que executar algumas sentenças. E daí Deus pede para Saul, fala, olha, vai lá,
e luta, e expulsa e extermina o povo de Amaleque, os amalequitas. Mas daí Saul, no meio do processo, Saul tem assim uma grande ideia, um grande insight. Ele fala assim, não, eu vou poupar o quê? Os gados, o melhor dos gados, eu vou poupar o ouro, eu vou poupar a prata, eu vou pegar as vestimentas finas. E ele teve uma ideia assim, santa, eu vou pegar tudo isso para quem? Para Deus. A pergunta é, Deus pediu para Saul fazer isso? Não. Daí o que acontece com Saul? Ele perde o seu reinado. Ele perde o seu reinado. E daí, talvez tenha um princípio aqui. Fazer o que Deus diz é melhor do que tentar criativamente produzir nosso próprio plano para servi-lo. Porque Saul tentou fazer isso, né? Tentou de alguma maneira criativa escapar daquilo que Deus estava fazendo, dizendo e ordenando para quê? Vou fazer algo melhor. Sempre tem um plano melhor. E muitas vezes nós somos assim. Deus nos dá algo, Deus nos manda algo, Deus nos pede algo, e nós achamos que nós temos um plano melhor do que Deus. Quando na verdade o que Deus deseja de nós é um coração submisso à vontade dEle. Mas isso aqui é apenas um parênteses. Você percebeu então o porquê Mardoqueu não se prostrou diante de Amã? A família de Amã, no coração de Mardoqueu, é aquele povo que roubou o reinado da sua família. Era isso. Mardoqueu e Amã viviam numa cultura de ódio e retribuição. Perceba uma coisa, o quanto isso é perigoso às vezes. Dentro até mesmo de famílias. Quando nós temos isso como uma cultura de retribuir, de não perdoar e de odiar. Olha só, quando você pega a genealogia de Mardoqueu, você vê pelo menos 4 gerações, não é isso? Pelo menos 4 gerações. E eles estavam carregando esta mágoa há 4 gerações. Eles não conseguiam perdoar, eles não conseguiam se libertar do passado. Perceba, a pessoa que não consegue perdoar, ela não se liberta do seu passado. E tem muita, mas muita gente que não consegue perdoar. Não consegue perdoar o seu próximo, não consegue perdoar alguém que lhe fez algo em 1900 e Guaraná de rolha. Você nem sabe mais o ano, mas você sabe que aquela pessoa um dia te feriu, te machucou. E você vai carregando isso na sua vida, na sua história, e você vai passando isso para as pessoas. Você vai passando isso para os outros. Tanto é verdade isso, que desista da cultura do ódio e da retribuição, não cultivando o quê? A amargura. Olha o que o texto bíblico nos diz em Hebreus, capítulo 12, versos de 14 a 16. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando. Agora perceba o que o texto diz. Contaminando o quê? A muitos. Porque você pode contaminar os outros com a sua amargura.
É o que o texto bíblico está dizendo. E perceba, verso 14, ele está falando sobre santidade. Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O que faz com que eu não veja Deus? Porque ele trabalha o verso 14, olha, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. O que é santidade? Como que a santidade precisa ser trabalhada em mim? Uma das coisas, eu preciso eliminar na minha vida qualquer tipo de raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela pode criar algo no meu coração que vai impedir o desenvolvimento da minha santidade. Então perceba uma coisa. Santidade é muito mais amplo. Porque assim, a gente muitas vezes eu e você temos aquela visão de que santidade é você simplesmente ser um bom menino. Mas muitas vezes nós não tocamos no verdadeiro problema, né, que nós enfrentamos. Nesses pecados que são pecados ocultos, que são pecados que não são visíveis muitas vezes. Eu não sei qual amargura você carrega no seu coração. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo medir isso. Eu não sei quem você ainda não perdoou. Mas provavelmente você carrega algo no seu coração. E perceba, ninguém vai conseguir medir isso. E sabe o que nós fazemos com isso? Nós carregamos isso para o resto da nossa vida. Qual que é o problema disso? Diz o texto bíblico que a amargura é como um broto, é como um câncer, que vai corroendo a nossa alma, vai corroendo a imagem de Deus em você. É isso que a amargura faz. E perceba uma coisa, ela causa o quê? Perturbação. Desordem. Tem gente que a vida é uma desordem emocional. E eu vou arriscar aqui uma coisa. A vida é uma desordem e essa pessoa não progride. Por quê? Raiz de amargura. Raiz de amargura. Então, se você deseja quebrar aquele ciclo que oprime a sua vida, aquele ciclo da cultura secular que oprime a sua vida, você não deve cultivar a raiz de amargura. Por quê? Porque o verso de Hebreus, capítulo 14, capítulo 12, no verso 14, ele diz: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Existe aqui uma intencionalidade de você viver em paz para com o seu próximo. Esforce-se. Arranque essas raízes de amargura do seu coração, para que você não viva uma vida perturbada, conturbada, caótica, simplesmente porque você vive no seu passado e você não consegue, então, olhar para o futuro. Uma segunda coisa, enfrente a cultura da mentira e do exagero. Enfrente a cultura da mentira e do exagero. Olha só o que acontece a partir do verso 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Ficou muito irado. Mas muito irado mesmo. No original é muito irado, assim, de ficar a ponto, sabe, de quebrar o que estava na frente dele. É isso a ideia do original no hebraico ali, daquele muito irado. Né? Talvez você já passou por isso, quando você fica muito irado e joga alguma coisa na parede. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa super calma. Mas você, talvez, que é um pecador, pode ter passado por essa situação. Contudo, diz o texto no verso 6, contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastaria matá-lo. Matar só um. Ele fica irado com quem? Com Mardoqueu.
Mas ele fala assim, não me cumpre só matar esse Mardoqueu, eu vou matar todo mundo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Quem tinha ofendido Amã? Quem tinha ofendido Amã? Mardoqueu. Ele não se prostrou. Ele não reconheceu Amã como aquele que é a mão do rei, sabe, o vizir. Não sei se você assistiu Game of Thrones, né? No Game of Thrones você tem lá um personagem que é a mão do rei. Ou seja, quando o rei não estava no cenário, quem mandava era a mão do rei. No texto aqui de Esther, a mão do rei quem que é? Amã. Então, assim, quando Amã está, é como se o rei Xerxes estivesse. Vamos lembrar? Xerxes, um rei, era tido o quê? Como um deus no seu império. Então as pessoas se prostravam diante de Amã, pensando que ele era o quê? Como se fosse um deus. E daí alguém não se prostra. Lógico, por N motivos, que talvez não sejam os motivos mais piedosos. Mas Amã diz, eu não vou me prostrar diante desse cara. Eu não consigo me prostrar diante dele. E daí Amã faz o quê? Ao invés de punir uma pessoa, o que ele faz? Que é punir o povo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu gostaria que você fosse sincero. Você já teve a oportunidade de revidar alguém que te feriu? Você já teve aquela oportunidade? Sabe aquela oportunidade? O cara que puxou o seu tapete no trabalho. Daí passou-se meses, porque é assim, né? A vida dá aquelas voltas. Passou-se meses. E daí chegou o dia de você poder fazer a mesma coisa que ele fez com você lá atrás. Opção A, se você é um seguidor de Cristo Jesus, você teria perdoado esse cara e nós não teríamos essa conversa, ok? Opção B, se você é aquele seguidor de Jesus em construção como eu, nós estamos tendo essa conversa porque provavelmente alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, olha só. Você revidou com a mesma intensidade ou foi mais forte? Foi mais forte, não foi? Era isso que Mardoqueu estava... Era isso, desculpa, que Amã estava fazendo. Amã tinha o poder de revidar. Então perceba, exagero no revide. Agora perceba uma coisa, mentira. Olha o que vai dizer o verso 8. Então Amã disse ao rei Xerxes, existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, que não obedecem às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata da tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Pergunta, é verdade que o povo judeu que estava na Pérsia não seguia a lei do rei? É verdade? É verdade que o povo que estava ali, o povo judeu que estava na Pérsia, que ficou ali na província, que não voltou para Jerusalém, esse povo que era assimilado culturalmente pelos persas, eles eram os arruaceiros e os subversivos? Não! Eles obedeciam à lei do rei, eles se prostravam.
Tanto eles obedeciam à lei do rei, que o capítulo 2 do livro de Esther diz que o rei criou um edital para fazer o quê? Para angariar mulheres para sua nova rainha. E uma das pessoas que se colocou nesse edital do rei aí foi a própria Esther. Ela obedeceu o quê? A lei do rei. Então veja uma coisa que acontece nessa cultura de violência, mentira, malícia, que nós estamos muitas vezes inseridos. Exagero. E exagero sempre tem o quê? Mentira. Não tem? Sempre tem. Sempre tem. Será que muitas vezes você não é exagerado com as coisas que acontecem com você? Você se vitimizando? Porque perceba, Amã se vitimizou. Amã criou uma história que não existia para executar uma vingança descabida. E muitas vezes, quando nós somos ofendidos, nós criamos uma história que não existe para justificar as nossas próximas atitudes, porque é isso que a gente faz, gente. Nós gostamos de teologizar, de justificar os nossos erros. Então a gente fala assim, olha, por causa disso, isso, por causa daquilo, isso, por causa daquilo. Perceba uma coisa, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 3, você tem o quê? A queda da humanidade. Gênesis capítulo 4, você tem o quê? O assassinato de quem? De Abel. Caim, ele mata o seu próprio irmão. E se você pega o relato de Gênesis capítulo 4, pergunta, você vê Caim se justificando? Você vê Caim se justificando? Você vê Caim preparando o terreno para fazer aquilo que ele ia fazer? Você vê isso. Você olha para as atitudes, tanto que Deus chega para Caim e diz, olha Caim, toma cuidado, porque o pecado está como um leão atrás da porta e cumpre você a dominar. Perceba o que você está engendrando no seu coração. Perceba as justificativas que você está fazendo. Não se vitimize. Mas a gente vitimiza. A gente faz completamente o contrário. A gente exagera. E quando nós exageramos, nós mentimos. Agora, qual sintoma precede o orgulho e o exagero? Veja só. Perceba o grifo. Amã, ele foi promovendo, dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Amã se tornou orgulhoso. Um dos sintomas do exagero é você se sentir acima dos outros. Você se justifica. Então ele se sentiu lesado, podado. E o texto de Provérbios, capítulo 16, versos 18, vai dizer o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, porque o orgulho precede o quê? A queda. A queda. Mas Amã não percebe isso. Amã não percebe a sua queda. Então, meus irmãos, enfrente a cultura da mentira e do exagero com equilíbrio. Você precisa ser equilibrado. Você precisa nem se vitimizar. Você não deve se vitimizar ao ponto que você também não deve fazer o quê? Se depreciar. Então você não cria uma vitimização porque você está se supervalorizando quando você vitimiza você mesmo.
Ao ponto que também você não deve se depreciar, você deve ter equilíbrio. E perceba, Romanos capítulo 12, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tem um conceito o quê? Equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha, você não deve ter um viés nem acima, mas perceba uma coisa, mas nem abaixo também. Antes de tudo, você deve ter o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. E agora, uma coisa que, se você vai lendo o texto de Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, você vai perceber o quê? Que equilíbrio você conquista como? Com uma mente transformada através do Evangelho de Cristo Jesus. Equilíbrio você conquista quando você entende, compreende o Evangelho e compreende as consequências do pecado na sua vida e compreende que você necessita desse Evangelho para ser transformado. Então você se equilibra, você coloca as coisas nos seus devidos lugares. Você consegue olhar para as pessoas como você olha para si mesmo. E você vê nas pessoas as belezas que a pessoa tem, as virtudes que a pessoa tem, e também você olha o quê? Os defeitos, os problemas, porque afinal de contas, todos nós aqui somos farinha do mesmo saco. Então nós precisamos angariar esse equilíbrio. Agora uma terceira e última coisa, para a gente quebrar essa roda, esse ciclo que muitas vezes nos oprime na cultura secular. Resista à cultura da indiferença e escárnio. Vamos retomar a história. Amã engendra um plano para matar todos os judeus. Todos os judeus. O rei Xerxes parece um boneco, né? Manipulável. Um rei que na verdade não é rei, porque ele é manipulado por todo mundo, né? Um soberano que não é soberano. Alguém que é considerado um Deus que na verdade é um fraco. Essa é a característica de Xerxes. Alguém que tinha todo o poder, mas ao mesmo tempo não toma uma decisão. Você pode perceber, desde o capítulo de número 1, Xerxes ele sempre está procurando alguém como muleta para tomar as suas decisões. Esse é Xerxes, o grande rei. Então ele é manipulado por Amã a engendrar um plano contra os judeus, a exterminar uma nação inteira, um povo inteiro, a criar um verdadeiro genocídio. E quando isso acontece, eles pegam e enviam um correio, uma carta, um edital, onde seria pregado nas praças públicas e lido entre as assembleias e os governadores de cada província da Pérsia receberia aquele edital, aquela norma, aquela regra, que em determinado dia, do 12º mês de Adar, eles iriam executar um plano terrível, um genocídio. Depois de tudo isso, o que Amã e Xerxes fazem? O texto bíblico nos mostra. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Eles foram tomar um happy hour, um vinho, da adega do rei, contemplando a cidade, em uma tremenda confusão. Gente, eu sei, muitas vezes eu não entro em política, mas isso aqui parece muito com o nosso Brasil, não parece? O povo se lascando, uma tremenda confusão, estado, cidade, país, nessa pandemia.
E os nossos governantes simplesmente fazendo o quê? Lavando a mão, tomando, né, nosso Supremo Tribunal Federal, que não me ouça, né, os ministros, porque a gente agora tem que ter mais medo de tudo, qualquer coisa que a gente fale. Que não me ouçam os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, enquanto o povo passa fome, comem lagosta. A custas de quem? Do pagador de impostos. E não só os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senadores, deputados federais, servidores de alto escalão, gente que se aproxima do poder para usar o povo. E isso está acontecendo na Pérsia, mas acontece também entre nós. Agora perceba, a indiferença e o escárnio. Indiferença e escárnio. Sabe por quê? Porque quando aquilo não me toca, não me dói, eu não estou nem aí. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: será que isso acontece somente com os nossos governantes? Será que muitas vezes nós, quando a dor não é nossa, nós não somos indiferentes à pessoa? A dificuldade que nós temos de repartir, a dificuldade que nós temos de doar, a dificuldade que nós temos de realmente sermos sal e luz na vida das pessoas, a dificuldade que nós temos de amar o próximo e o diferente como a nós mesmos. Essa dificuldade que nós temos, será que não é indiferença? Será que também não é um escárnio? Quando você tem você tem muito mais do que a maioria da população brasileira. E você não tem coragem de dividir, de dar, de retribuir, de abençoar e de repartir. É interessante porque na nossa cultura, nós estamos muito mais interessados em conjugar o meu do que o nosso. Mas Jesus, quando ele vai ensinar a oração básica de qualquer discípulo, ele vai dizer que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que os pecados perdoados são os nossos pecados, que o perdão dado é nosso perdão. E perceba, toda a oração daquele Pai Nosso, que popularmente nós o chamamos de Pai Nosso, toda a oração do Pai Nosso está conjugado no ser comunidade e abraçar o diferente. Mas a nossa cultura insiste na indiferença. A nossa cultura insiste no escárnio. É assim. É assim. Então, veja só. Resista à cultura da indiferença e do escárnio, desenvolvendo compaixão. Perceba como é interessante quando Jesus, em Mateus capítulo 14, verso 14, diz, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Compaixão, Jesus se corroeu, porque a ideia de compaixão aqui no grego é que Jesus se corrói por dentro diante da dor e do sofrimento daquelas pessoas. Então Jesus tem compaixão e vai na direção dos outros. Jesus não tem escárnio ou indiferença diante da nossa dor, mas ele tem compaixão. Ainda, em Mateus capítulo 9, verso 36, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ele vai na nossa direção, porque ele entende as nossas dores.
É esse o Jesus que o Evangelho nos apresenta, é esse Jesus que Deus envia para resgatar o seu povo, para morrer naquela cruz. É o Jesus que tem compaixão das nossas dores, que passou pelas nossas dores, que passou pelos nossos sofrimentos. Mas o mais importante, isso não é uma característica unicamente de Jesus. Isso deveria ser uma característica do povo que segue a Jesus. Do povo que segue a Jesus. Porque perceba, o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 14, diz: portanto, como povo escolhido de Deus, porque é isso que nós somos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, porque é isso que nós somos santos e amados. Por quê? Porque Jesus nos ama, porque Ele morre por nós. Revistam-se da profunda compaixão. Revistam-se de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Perceba o que isso redunda. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. E tudo começa ali com compaixão. Com essa profunda dor de entender e compreender e outrar, entrar na vida do outro e perceber as suas dores e ser amado. Perceba, você faz isso por quê? Porque Deus te escolheu. Você faz isso porque Jesus, na cruz, chamou você a ser santo e amado por Ele. E porque eu sou santo e amado por Jesus, e empoderado pelo Espírito Santo de Deus, eu posso ter o quê? Uma profunda compaixão pelos outros. E quando a gente fizer isso, eu tenho certeza que nós quebramos a roda que nos oprime. Então, deixa eu colocar aqui para vocês qual é o desafio da semana. Qual o desafio de você interiorizar aí no seu coração, mas não só interiorizar, colocar em prática. Desista da cultura do ódio e da retribuição, não cultivando a amargura. 2, enfrente a cultura da mentira e do exagero com equilíbrio. 3, resista à cultura da indiferença e escárnio, desenvolvendo compaixão. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, a pensar nisso tudo que nós falamos e entregar o seu coração àquele que pode transformar a sua vida, que é Cristo Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite, impactados, ó Deus, pela Tua palavra. Porque na Tua palavra existe sabedoria e transformação, Senhor. Quando nós olhamos para a Tua palavra, Deus, ou quando a Sua palavra ela vem ao encontro do nosso coração, Senhor, ela tem o poder de quebrar correntes, cadeias, preconceitos, ó Deus, e preceitos já formatados, Senhor. Mas uma das coisas, ó Pai, que eu queria pedir profundamente hoje ao Senhor, ó Deus, é que o Senhor nos desse a capacidade de perdoar, ó Deus, e abrir mão da amargura. Talvez entre todos os pontos, todas as lições, ó Deus, que a Tua palavra nos trouxe hoje, uma das mais difíceis é não cultivar a amargura, Senhor. É liberar o perdão, é abrir o coração e aceitar, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, seja nas situações mais primorosas e graciosas, ou seja nas situações, ó Deus, mais vexatórias e desonrosas. O Senhor está trabalhando em cada situação, para que nós nos tornemos filhos amados e maduros em Cristo Jesus, para glorificar e honrar o Teu nome, Senhor.
Então traz um bálsamo de cura, Pai, sobre cada irmão e irmã que precisa dessa libertação. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.